parece assim bem... A gente viu um bode andando, alguém caminhando com um bode. Um bode. Coisa que você falaria, ah, isso aqui é no Brasil, não é possível. Tipo, talvez é até difícil você ver alguém caminhando com um bode no Brasil, mas é muito assim. Eu acho que tem muito essa fantasia da Califórnia. Bom dia! Infelizmente hoje a Rachel não tá aqui comigo, mas eu tenho uma companhia de outra pessoa, um amigo, e hoje nós vamos filmar um pouco do nosso dia. Eu e esse amigo estamos celebrando 5 anos de Estados Unidos, 5 anos desde que a gente mudou pra cá. Hoje é 15 de abril, na verdade se foi 5 anos ontem, 14 de abril. A gente vai tentar filmar um pouquinho, mostrar um pouquinho, fazendo algumas coisas legais e ao mesmo tempo acho que a gente vai tentar refletir, né, sobre as coisas que aconteceram nesses 5 anos. E eu tô aqui na porta da casa dele esperando ele. Ele foi buscar um chinelo. Já já ele aparece por ali. Olha aqui a vizinhança do Wesley, que é meu amigo, que eu tô esperando aqui sair. Primavera, as flores ali começando a cair também das árvores. Olha ali. Olha ali a cara do marginal. Do marginal que eu trouxe do Brasil. Que trouxe do Brasil. Pois é, 5 anos atrás estávamos saindo e vindo para começar, passar um pouco de tempo. Passar só 6 meses para poder passar 6 meses nos Estados Unidos e depois viajar ir pro Brasil e depois viajar para Europa. Para Europa e depois para Nova Zelândia. E 5 anos depois aqui estamos. 5 anos depois aqui estamos. Vivendo, morando aqui, tendo uma vida. É isso aí. 5 anos depois, nós vamos mostrar um pouquinho do dia a dia, que é a casa dele. Vou até filmar ali o endereço, que é pra vocês mandarem aí qualquer coisa. Não manda não. Manda uma carta envenenada. Olha, ó, manda carta envenenada 1820. Manda no 18. Manda no 18. Olha o pneu do cara, o step do cara. Ele arrebenta o pneu no meio fio, eu acho. Eu já comprei outro já. Arrebenta o pneu e coloca aqui um step, mas o step dos Estados Unidos é só uma rosquinha daquelas de Donald. Parece um pneu de carrinho de mão. Aqui é a vizinhança dele, ó. Vizinhança assim bem pobre, mas... Pobre. Aqui é onde a Gisele Bündchen morava com Tom Brady. Com Tom Brady. Então aqui... É igualzinho. Até que é uma vizinhança legal. E assim, a propósito, a gente estudava aqui, né? A gente estudava aqui, a escola aqui do lado, era meu sonho morar aqui quando eu tava estudando. E depois que eu saí da escola, eu vim morar aqui do lado da escola. A vida, como ela é. Tu morava, era 1 hora mais ou menos de viagem de carro, o quê? 40 minutos, 50 minutos? 1 hora? O que era? Quando tu montava... no dia, quando tinha trânsito mesmo, de sexta-feira, era 1 hora, 1h10. 1h10. E hoje, literalmente, ele mora 3 minutos caminhando. 3 minutos, ou menos caminhando. Só atravessar a rua já tá na escola já. Mas não precisa mais ir pra escola, né? Graças a Deus. Pois é. Mas enfim, estamos aqui e... Tá, pra quem não sabe, a gente se conheceu ainda no Brasil através do meu primo, que era amigo dele. E ele morou também em Palmas muito tempo. Ele acha que é paulista, né? Mas eu sou paulista. ele acha que é paulista. Ele acha que... Morei 10 anos lá, 10 anos no Tocantins. Né? Mas enfim, aí a gente conheceu lá, começou a planejar para fazer uma viagem e passar a temporada fora. Acabou que a gente decidiu vir para cá. E aí a gente falou, vamos passar uns 6 meses, depois a gente volta e vamos planejar um mochilão pela Europa. E é como ele falou, aqui ainda estamos. Vamos voltar e pegar o carro? Bora. Vamos. A gente só queria mostrar a vizinhança, né? É claro que tem que mostrar isso aqui, ó, onde eu moro agora. Em Boston. Em Boston. Em Austin. Pior que... Aqui é Boston. Não, a gente tá dando o endereço completo do cara, só falta falar a rua. Espero que eu não tenha filmado a rua. Tu vai botar um negocinho lá assim, ó. Que é pra você mandar... tá vendo como eu tô falando que ele mora na favela? Tá vendo? Pichação. Essas coisas aqui, sabe? Mas tem flores. Olha isso. E a gente tá fazendo 2 coisas legais hoje, que é... testando a GoPro dele, olha aqui, vamos ver se ela tem estabilidade. Vai ter que botar aí na estabilidade, ó. Tá ativou? Não, eu acho que estava ativado. Deixa eu ver aqui se ela tem estabilidade. Mas vamos lá. E a gente vai... algumas das coisas que a gente tá pensando de fazer hoje... Pô, devia estar filmando a gente, né? Algumas das coisas que... Olha o tamanho do cara, mano. Pronto. Algumas das coisas que a gente tá tentando fazer hoje... Não é que eu sou baixo, ele que é alto demais. Ele é baixo também. Uma das coisas que a gente tá tentando fazer hoje, a gente vai tentar ver se
dar uma volta no caiaque no Charles River, que é o rio que corta ali bem no meio entre Boston e Cambridge. E depois nós vamos ir num outlet e vamos comer alguma comida brasileira, sei lá, não sei, almoçar. E é isso. Andar na cidade. Vamos andar na cidade. Isso aqui é a vizinhança do Wesley, mora bem do lado da padaria brasileira. Cadê? Café Brasil em Austin. Desce lá, vai pegar teu café, que eu vou ficar no carro aqui. Vamos lá. Aqui ele mora numa... Aqui essa rua aqui de Austin é cheio de restaurante. Tem muita coisa asiática aqui, né? Tem um restaurante coreano ali. E Wesley, me fala como foi sua primeira sensação quando você começou a estudar aqui pertinho, nessa vizinhança, assim. Você me falou uma vez que, mano, tava andando aqui e eu comecei a passar um filme na minha cabeça. É porque é meio surreal, né, velho? Tipo, eu andava ali aonde os estudantes de Harvard andam, né? Tipo, eu via ali passando em frente da Harvard e era tipo sei lá, passava um filme lá do não do Taquari, né, igual tu, lá do Bela Vista, estudando aqui. Estaciona lá embaixo ali, ó, mais ou menos. Estudando aqui, andando ali em... Por mais que você não estivesse em Harvard. Mas tava ali próximo, né? Mas tava numa escola aqui pertinho, né, de Harvard e do Boston University, que é basicamente aquela ali que a gente passou. Então, eu me via andando ali, eu ficava assim, caralho, velho, como é que eu vim parar nesse lugar? Aonde eu cheguei, meu Deus. Aonde eu cheguei. Nem eu sonhei. Eu nem sonhava em estudar aqui, tipo, em Boston, velho. Então, mas... Então essa é a sua primeira reflexão dos 5 anos. As sensações que você teve quando você começou... Quando você foi aprovado lá o seu visto para a escola e tudo mais, e aí você pensou, cara, consegui, sou um estudante nos Estados Unidos. E um medo imenso, estudar inglês, sendo que eu não sabia praticamente nada, e primeiro dia na escola só inglês, e tinha aquele desespero. Isso é algo muito real, essa parte do inglês, porque... Eu lembro quando eu pensava, cara, a gente vai estudar inglês e o professor só fala inglês, como é que a gente vai aprender? Mas é bem difícil nos primeiros dias, porque você realmente não entende nada. Só que depois você começa a entender quando o professor tá falando o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é essas coisas. Tudo em inglês, você começa, cara, como é que eu tô entendendo a aula, né? Mas no começo é bem complicado. Mas no começo é bem complicado. O que você tem aí? Não, misto quente. Quando a pessoa é farofeiro. Um ovo ainda. Nossa, mano, que merda, velho. Vamos aqui. E agora? Vamos ter que encher o caiaque agora, inflar o caiaque e pegar água. E o medo. Eu não sei nadar, velho. Eu com medo do caramba. E o cara trabalhava na marinha, pra você ver, né? Não precisa saber nadar, tem um monte de barco lá. Aí, olha, ó, parece que a gente encheu ali um lado mais que o outro. Olha o tamanho, velho. O negócio chega a tá troncho pro lado de cá, tipo. Nós estamos terminando. Tipo, ele ficou assim. Aí o lugar aqui é muito bonito. Eu acho que tá bom agora. Tá bom, né? E agora a gente vai encher os assentos, né? Os bancos. Aí tem os remos. Então a gente vai usar só um mesmo, que é pra ele, né? Que eu não vou remar. Eu lembrei que a bomba, vamos ter que meter ela aqui dentro. Então é isso.
O caiaque tá pronto, tá montado. Agora é a hora de colocar na água. Olha aí. Acho que vai dar certo, não, Wesley? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Só um pouquinho, só um pouquinho. Preparado? Pronto. Vamos lá. Tamo na água. Pode começar, Wesley. Vai remar aí. Bora. Pode remar aí. Amados e amados, queridos e amigos, salve, salve. Aí. 5 anos de América, Wesley. O que foi pra você a melhor parte desses 5 anos? Tem que falar alto, senão não dá pra escutar não. O áudio é bom dela. Como é que é? É a mais nova, o áudio é bom. Respeita. O que é mais nova? A câmera, porra, eu pego o áudio bom pra caralho. Mas, qual foi a pergunta mesmo? O que foi mais difícil nesses 5 anos pra você? Acho que o mais difícil, né, é a questão da família mesmo. A distância, o idioma também foi muito difícil. Até hoje ainda é um pouco difícil, né? Mas acho que é a família, né, velho? A gente que ficar longe 5 anos. Você já foi lá ver sua família, né? 2 vezes já, ou 3, eu acho. Aham. E 2. eu ainda não fui ainda, então é difícil. Acho que essa é a pior parte. E pra você? Pra mim, eu concordo que a família é definitivamente a parte mais difícil. Quando eu tava procurando trabalho, a sensação de você ir pra uma entrevista de emprego me deu muita sensação de tipo assim, que eu tava reaprendendo a viver de novo, porque eu tava indo pra uma entrevista de emprego, procurando trabalho em uma língua que não era minha. E assim, me senti tipo recomeçando. Eu acho que a sensação de recomeço num lugar novo é boa, mas a sensação de recomeço quase de vida, tipo assim, eu tenho que aprender uma nova língua, eu não sei como funciona nada. Essa parte às vezes pode ser um pouco difícil também. Qual foi a sensação quando você desceu em solo americano a primeira vez nos Estados Unidos, quando você desceu do aeroporto? Qual foi a sensação? É até engraçado, né, que nunca tinha saído do Brasil, né? Eu tinha essa coisa, engraçado, né, até meio estúpido falar, mas tipo, eu ficava pensando, como é que será que é o ar lá? Será que é diferente? Chegar lá, o cheiro, será que é diferente? Mas a primeira sensação é que realmente você vê que você tá num país de primeiro mundo. Realmente, tipo, a questão da estrutura, a cidade em si, de como é limpo, como as coisas são organizadas, cheio de árvore, essas coisas, tipo assim, bem arrumado, bem bonito, bem limpo. Eu olhava assim e falava, caramba. E em Nova York a primeira vez, sair de dentro da estação de trem e sair bem no meio da Times Square, é uma sensação assim, meu Deus, que parece um outro mundo, né? É diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Você vê muita gente, os prédios muito, muito altos e assim, é uma sensação muito... Olha aqui, ó, meu joelho tá servindo de encosto pra ele, porque ele se fez o favor de desinflar o assento dele. Mas enfim, qual assim o maior mico que você pagou? Às vezes no termo da língua ou de, sei lá, um trabalho, não sei. Você lembra? Pra mim, eu acho que às vezes o que me dava um pouquinho de vergonha a respeito da língua era às vezes de fingir que você entendeu uma coisa, né, sair da situação e às vezes você não entendeu e falar alguma coisa que na verdade a pessoa ficava olhando, você ficava com a cara de paisagem, literalmente, né? Eu lembro de 2 situações. Uma situação eu lembro do meu trabalho, um caminhoneiro estava fazendo a entrega de alguns produtos no lugar que eu trabalhava e aí ele pediu para usar o banheiro. E eu olhava para ele e eu não entendia o que ele estava falando. E aí eu lembro que uma hora ele me olhou com a cara de desespero e aí ele falou, "Pee, can I pee, please?" Aí eu entendi, né? Que ele tava querendo usar o banheiro, mas assim, foi uma sensação assim, um pouco ruim, porque tipo, o cara tava precisando de usar o banheiro, eu não conseguia entender ele. A outra parte também é ir nos mercados e quando você fazia a compra, às vezes eles perguntavam, você quer mais alguma coisa? Anything else? Quando você terminava de passar as suas compras. E aí eu não sabia o que era anything else. Eu simplesmente falava, sim, yes. E eles ficavam me olhando, entendeu? E assim, eu acho que isso acontece com muitos brasileiros nos primeiros meses. Conseguiu lembrar ou não? Não, até que eu não tô conseguindo lembrar não. Mas eu acho que eu acho que é porque eu tinha muita vergonha mesmo de falar. Era sempre aquela assim, sempre ficava aquela situação mesmo que você tá falando, né? Porque alguém falava alguma coisa com a gente só falava yes ou no, né? Teve essa vez, né? Isso foi até na escola, né? Que o professor me perguntou, fez uma pergunta, né? Aí eu falei assim, yes. Aí ele ficou olhando pra mim, ele falou, yes? Aí eu, no. Aí ele, no? Aí eu,
I don't know. Eu fiquei assim, eu não sei. Aí todo mundo na sala começou a sorrir, né, da situação. E eu fiquei aquele dia eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, eu não quero voltar aqui nunca mais, não sei o que. Tô me sentindo, tipo, como se fosse humilhado, tal. Mas essa é uma das situações que, tipo, a gente, quando não entendia, eu só falava assim, e é isso. Era uma forma de tentar se sair, mas às vezes a gente se complicava, né? Porque a pessoa tava... Às vezes você dava uma resposta completamente inesperada, né? E você faria, voltando a falar de 5 anos dos Estados Unidos, você voltaria... Você faria tudo de novo ou não? Não, eu faria tudo de novo. Eu só acho que eu gostaria de ter chegado aqui mais novo, tipo, pra ter estudado aqui numa high school, né, feito um ensino médio, alguma coisa. Porque eu acho que ajudaria bastante até você criar aquele círculo de amizade e também de aprender o inglês de uma forma mais natural, né? Eu não era velho quando eu cheguei aqui, né? Tinha 25 anos, né? Agora eu tô com 30, mas já é difícil, 25 anos aprender um novo idioma é complicado. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu também faria tudo de novo. Também não, na verdade, tem alguns momentos que eu literalmente agradeço a Deus pela oportunidade de ter vindo pra cá e não me arrependo nem um segundo, sabe, de ter tomado essa decisão. Às vezes tem as partes ruins de saudade da família, tem a parte ruim de você sentir falta do seu país em algum aspecto, mas também tem aquela parte que você acostuma com algumas coisas que tem aqui, que quando você volta pro Brasil, você esqueceu como era difícil, entendeu? Tem umas coisas que deixa a gente chateado, por exemplo. Quando eu vou pro Brasil, que eu vejo às vezes até o asfalto da estrada, assim, olhar e às vezes um local que é mal cuidado pelos políticos, assim, me levanta uma ira, sabe? Pequenas coisas assim, quando eu vou, eu fico um pouco triste. Mas definitivamente é meu país, é minha casa. Tem muitas coisas boas no Brasil, muita coisa que assim, que a gente sente falta. Principalmente agora, a gente tá começando a primavera agora e a gente tá aqui já aproveitando um dia nublado. Nem o dia não tá nem tão assim lindo. Inverno que é muito difícil, não só pelo frio, mas pela escuridão. Às vezes eu percebi que eu comecei a dar valor a pequenas coisas que eu não dava valor quando eu morava no Brasil. Às vezes eu tô conversando com minha mãe e eu vejo ela no quintal de casa, onde aquele céu bem azulzinho, quase não tem nuvem. E assim eu começo, nossa, que lugar bonito. Ou verde, essas coisas. E aqui a gente passa tanto tempo no inverno que fica tudo marrom, né? O céu nublado. Essa parte assim eu sinto muita falta do meu país. Mas quando aqui tá verão, é muito bom. Quando tá verão, você, tipo assim, até diminui um pouco, acho, da questão da saudade da família, porque aqui tem muita coisa pra fazer, né? A gente tá fazendo aqui, ó, tipo, praticamente abrindo o nosso verão, né? Que é fazendo umas coisas mais outdoor. E é isso, tipo, é outra vida, porque no inverno realmente é depressivo. É outro local, parece que você tá tipo confinado, você tá preso dentro de casa. Escurece 4 horas no inverno. Então assim, 4 horas você tá tudo escuro, frio, você não sente vontade de fazer nada lá de fora. No início é de boa, assim, mas quando já tá uns 3 meses disso, você já tá meio cansado, né, mano? A gente já tá entrando no assunto de coisas tristes, né, que é a parte ruim daqui, que é a questão da depressão. Mas eu acho que tem vários pontos positivos, né? Uhum. Você poderia, tipo, citar alguns pontos positivos pra você que você acha, assim, que... De viver aqui? De viver aqui, que você gosta mais. Definitivamente a acessibilidade a coisas que, tipo, que vão deixar você, ao mesmo tempo falando de depressivo, mas assim, tem muita coisa aqui que você consegue fazer que é totalmente contrário, que na verdade levanta muito o seu ânimo, te dá a oportunidade de fazer coisas diferentes. E eu diria que principalmente a acessibilidade, com o dinheiro que você ganha aqui, você consegue fazer coisas que no Brasil é um pouco mais difícil. Por exemplo, conhecer o país. Eu tive a oportunidade, inclusive com ele, a gente foi pra Califórnia, a gente foi pra Las Vegas. Tipo, coisas que, tipo, no Brasil você pensa assim, é muito difícil fazer isso, você faz uma vez no ano. Aqui é bem mais acessível fazer. Não importa se você trabalha numa pizzaria ou se você trabalha num emprego... Você pode trabalhar na construção. Se você encontrar o tempo, você conseguir arranjar um tempinho e falar, não, eu vou tirar essa semana de férias ou essas 2 semanas de férias pra mim, você consegue fazer. E eu acho que outro ponto positivo, pelo menos aqui nessa parte dos Estados Unidos que a gente mora, as pessoas respeitam muito. A maioria das pessoas. É claro que eu não vou generalizar, falar que todo mundo é perfeito, mas eu acho que tem muitas coisas assim boas que eu acho assim, nossa, que legal. Tipo, você vai na praia e a pessoa não tá ouvindo a música no som muito alto.
você vai num lago igual aqui, o único som que a gente tá escutando é o dos carros, porque não tem como impedir, mas não tem ninguém disputando o som, sabe? E as pessoas pararem para você atravessar na faixa, ou se você nem tá na faixa, às vezes as pessoas param o carro para deixar você passar. Então eu acho que essa parte eu gosto bastante. E você? Eu acho que é a questão de viver a minha vida, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que no Brasil minha vida era muito pacata. Eu tinha aquele meu trabalho, comecei a fazer faculdade, minha vida era o quê? Casa, trabalho, faculdade, aí chegava o tempo de pegar as férias, pegava um mês de férias, fazia o quê? Ficava em casa, ou às vezes ia visitar um parente, voltava. Mas aqui não, aqui eu vejo que eu tô sempre fazendo alguma coisa diferente, às vezes viajando, igual, tipo, já viajei bastante aqui dentro. Eu sempre tô saindo com os meus amigos, fazendo alguma coisa diferente, com a minha esposa também, né, que eu casei. Assim, eu vejo que hoje eu realmente estou vivendo coisas que eu não fazia no Brasil, coisa de sair, de ir num restaurante, que tem essa questão, né, que a gente tem um poder de compra aqui, né, que você pode ir num restaurante, se a gente quiser ir num restaurante, tipo, se praticamente todo dia você quiser ir comer alguma coisa na rua, você consegue, né? Porque não é algo que você vai fazer, porque você tem responsabilidade, mas você pode. Pode, é porque você vai talvez gastar 10, 20 dólares para comer uma comida boa, né? Vamos falar assim, você consegue comer uma comida boa. Então, tipo assim, é uma coisa diferente, que no Brasil, às vezes, você ficava ali contando as coisas ali, contando as moedinhas pra poder fazer. Claro, né? Na minha situação, né? Claro que tem gente no Brasil que tem dinheiro de sobra, né? Mas eu acho que é justamente isso que a gente tá falando. A gente tá falando da nossa realidade no Brasil, de pessoas comuns que não herdou nada, né? Família simples. Acho que esse é o principal reflexo dos Estados Unidos, porque aqui, mesmo você não ter herdado nada de ninguém, se você trabalhar, você consegue ter acesso a coisas básicas, que eu acho que todo ser humano deveria ter acesso. E coisas assim, que você, mesmo você ganhando um salário mínimo aqui, você consegue coisas que no Brasil um salário mínimo você não consegue. Não consegue. Mesmo até no emprego talvez que você vai ganhar menos, você ainda consegue comprar o que você quiser. E outro fato também que eu acho que foi o mais importante para mim, até de ter saído do Brasil, foi a questão da segurança. Poder sair na rua, usar meu celular de cabeça baixa e não ficar preocupado se tá vendo dois caras numa moto, né? E fazer alguma coisa comigo, ou sentar na porta da minha casa. Claro, violência tem em todos os lugares do mundo, né? Não vou falar que aqui é o paraíso, que não existe nada de errado, mas a chance de você ser roubado, tipo assim, é muito, muito pequena. Uma conquista pessoal, assim, que você... Nesses 5 anos você tem orgulho de você e fala assim, nossa, sou feliz por nesses 5 anos eu consegui fazer isso. Só de estar aqui pra mim já é uma realização, que eu lembro que um dia eu tava assistindo, eu era bem pequeno, e tava eu e meu pai na sala, e eu vendo aquele negócio de Vegas, assim, né, aquele trenzão, aquelas luzes, a cidade que nunca dorme, não sei o que. E eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. Eu era um molequinho, tipo, eu criei aquele negócio na minha cabeça, falei, eu quero ir pra lá. E quando eu me vi aqui, eu falei assim, caramba, eu consegui. Eu tinha tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Tudo tava torcendo contra na realidade. Não, tudo pra dar errado. Tipo, as coisas aconteceu, tipo assim, era pra dar certo, né? Mas a minha situação... Quem olhasse falava assim, não, tu não vai conseguir. E hoje também, assim, me ver tipo, na situação que eu tô hoje, casado, a minha esposa ela é americana, então, tipo assim, não fala meu idioma, e eu consegui me comunicar com ela, uma coisa que eu achei que eu nunca ia aprender, falar outro idioma, né? Eu me sinto orgulhoso porque eu não sei se eu sou o único da minha família, mas eu sou um dos únicos, eu acho, que fala outro idioma. Então, assim, é um motivo de orgulho, é um motivo de eu olhar assim e falar, caramba, eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho do Wesley, tipo, do Wesley que eu me tornei. Se eu fosse pensar em algo pessoal também, eu acho que o inglês foi algo que eu sou muito feliz de ter conseguido aprender inglês, porque a mesma sensação quando você é criança que você aprende a ler, parece que um novo mundo se abre pra você, né? Eu tava até conversando com uma amiga minha, né, que eu tava refletindo sobre isso. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em uma escola e eu tava conversando com essa conselheira, psicóloga escolar, né, coisa de trabalho, e falando e conversando, e ao mesmo tempo que eu tava conversando com ela, eu comecei, tipo, a me enxergar, sabe? Tipo, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô literalmente numa escola, trabalhando numa escola,
conversando um assunto de trabalho com a conselheira escolar e aqui resolvendo um assunto, para pensar que eu cheguei nesse país e eu tinha dificuldade, às vezes eu confundia até os dias da semana. Eu comecei a refletir, sabe? Então isso foi algo que eu tô muito feliz, né, por isso. E também pela oportunidade de ter conhecido a Rachel, né, que agregou muito na minha vida em todos os aspectos, me ensinou bastante a perspectiva do mundo dela, me ensinou a cultura dela. Eu acho que quando você se dá a oportunidade de aprender uma outra coisa diferente da sua realidade, isso é muito bom, porque você começa a equilibrar, você começa a pensar, essas coisas aqui nessa cultura é legal, faz sentido pra mim. E aí você observa outras coisas na tua cultura, olha, isso aqui na minha cultura é mais legal, então faz mais sentido pra mim. Então você começa a descobrir o melhor de dois mundos e as coisas também que não são tão boas dos dois mundos. Esse aprendizado te abre uma visão de mundo assim bem interessante. Wesley, e você, se você iria para outro lugar dos Estados Unidos, assim, outro estado, outra cidade? Eu me sinto em casa aqui, mas eu tenho muita vontade de morar em outro local. Talvez um local mais com clima assim, mais quente durante o ano todo, porque igual a gente já falou da questão que aqui é depressivo durante o inverno. E é engraçado que o nosso plano A era ir para Las Vegas, tipo no deserto, literalmente. O plano A era para um lugar totalmente que quando a gente for, a gente sabe o quão quente é lá. É muito quente. Você sai na rua, você sente aquele vapor na sua cara. Tão quente. Eu achava que Palmas é o lugar mais quente do mundo, até eu ir para Las Vegas. Até ir para Las Vegas. Você não consegue descer o vidro do carro, porque em Palmas, quando você desce o vidro do carro, pelo menos o vento dá aquela refrescada. Em Las Vegas vem aquele vapor quente, como se estivesse abrindo um forno. É. Qual era outro lugar? Tipo, Flórida? Eu acho que Flórida que seria a resposta. Eu tenho muita vontade de morar na Flórida. Não sei se em Miami especificamente, mas eu tinha muita vontade de morar lá. Falando talvez um lugar que eu acho que eu não tenho vontade de morar, que muita gente tem, é a Califórnia. Eu não sei porquê, mas eu não tenho vontade de morar lá naquele lado de lá. Acho que até um pouco por causa da criminalidade, não sei. Lá, tipo, aumentou muito a criminalidade para aquele lado de lá. Eu também achava que eu iria gostar bastante de morar lá, mas depois que eu fui lá, o que eu gostei bastante foi a natureza. Mas assim, as cidades em si são legais, mas realmente você vê algumas coisas que você fica, caramba, não quero morar aqui não. Infelizmente tem muita gente morando nas ruas, situação triste, né? Tipo assim, você vê que não, assim, realmente a Califórnia mesmo você chega lá, a gente foi naquela calçada da fama lá, tipo, é uma 25 de março aqui lá. A gente fala assim, pô, a calçada da fama, aquele lugar onde tem o Oscar. Pô, é bonito quando eles filmam, mas você chega lá, tipo, um monte de gente na rua vendendo os trem, tipo, você vê que parece assim, bem... A gente viu um bode andando, alguém caminhando com um bode. Um bode. Coisa que você falaria, isso aqui é no Brasil, não é possível. Tipo, talvez é até difícil você ver alguém caminhando com um bode no Brasil, mas... É muito assim. Tipo... eu acho que tem muito essa fantasia da Califórnia. Assim, não tô dizendo que o local tipo, é péssimo, mas assim, eu gosto de Boston porque eu acho assim mais organizado, na minha concepção. Tá tendo competição, eu acho, lá. Aí a gente tá indo pra lá, né? É verdade, tem uns caras que estão treinando, porque sempre tem aquele negócio de barca à vela aqui, que ela... Não sei como é que chama aquilo, mas tem uma competição aqui que eles fazem todo ano. Eu tinha muita vontade de ir pra Flórida, mas hoje eu só tenho vontade de ir pra Flórida por causa do clima. Você pode ir numa praia, pode fazer alguma coisa, né, do lado de fora. É um clima bom. Aqui não, aqui é diferente. Por isso que aqui a gente aproveita o início do verão como se fosse o último. Você sabe que é 3, 4 meses e depois começa o frio de novo, então... E qual que é o teu conselho para alguém que está pensando de ou estudar fora por um tempo, fazer um intercâmbio, seja nos Estados Unidos, seja na Irlanda, no Canadá, alguém que está pensando de passar uma temporada fora ou mudar definitivamente para outro país? Olha, se eu pudesse, tipo, dar um conselho, né, eu diria assim, que se a pessoa tem vontade, né, que eu sei que todo mundo tem medos e tem de pensar que talvez que não vai dar certo alguma coisa, mas se a pessoa tem a vontade, tem que ir, tem que tentar e tipo enfrentar os medos. Vai ser difícil, vai,
nada é fácil. Vai ter sempre altos e baixos, né? Momentos que você... Exatamente, tipo, quantas vezes já não pensei em voltar pro Brasil, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é meu lugar, não é o meu povo, não é minha terra. Mas hoje tô aqui, ó, já me sinto em casa realmente, tipo, conheço a cidade, consigo me locomover sem medo, que a gente tinha um medo quando chegou aqui, né, tipo, essas coisas de não saber dirigir na cidade. Quer ir? Tem um sonho? Vai, cara. Muita gente vai olhar pra tu e vai falar assim, não vai ser difícil. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai estudar para um concurso, igual me falaram, né? Muitas vezes eu ouvi isso, tipo, Não que estudar para um concurso seja ruim, porém, se o seu sonho é outro, deixa a pessoa que acha que estudar para um concurso, estudar para o concurso, e deixa a pessoa que quer fazer uma experiência fora, fazer a experiência fora, né? Exatamente. Se você não tem uma condição, se você achar que também que é porque você não tem uma condição muito boa, tenta, pelo menos tenta. A prova viva aqui, ó. Viva aqui, ó. Eu acho que esse é o meu conselho, porque tipo, cara, eu saí de uma cidade, do interior do interior, Ananás, Tocantins, uma cidade muito pequena, e assim, eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas. Eu lembro de estar, sei lá, na escola, vendo os livros de geografia, e eu quero um dia ir nesse lugar. Eu faço igual o Wesley, parece que tudo na minha vida, tipo assim, contra esse sonho realizar. E eu acho que se eu abrisse minha boca para as pessoas e ficasse falando que eu queria fazer, eu falava com a minha família, mas assim, se eu abrisse a boca na rua e falasse alguma coisa, eu acho que as pessoas iam rir da minha cara, né? Porque literalmente, igual o Wesley falou, você vai encontrar muita gente que fala, como é que você vai conseguir fazer isso? E assim, se você tem esse sonho, mesmo que tipo tua realidade não combinar, né? Mesmo que tua realidade não combinar com teus sonhos, tipo assim, cara, tenta, vai, faça o possível, faça da forma que der certo pra você, desde que seja honesta, entendeu? Faça acontecer, entendeu? Porque eu penso a mesma coisa. Graças a Deus, hoje eu já tive a oportunidade de conhecer várias culturas e em vários países, realizar o sonho que eu tive, ainda quero ir fazer mais ainda. Mas assim, se eu olhasse pro Adriano de 5, 10, 15 anos, 16, 17 anos de idade, tudo era sonho, entendeu? A primeira vez que eu entrei no avião, eu tinha 25 anos, então, né, demorou, mas assim, eu comecei a trabalhar para realizar meus sonhos. Então eu acho assim que, se você quiser fazer uma coisa, se você quiser fazer o concurso, acredita que você vai conseguir, né, você fazer parte da polícia militar ou de qualquer outro concurso que você queira. Se teu sonho é passar uma temporada aprendendo inglês na Inglaterra, cara, faz o possível, começa a trabalhar cada passo da tua vida fazendo aquilo. Então eu acho que também esse é um conselho, entendeu? Igual ele falou, né, tipo, achava que nunca conseguiria aprender inglês. Eu já achava assim que, mano, eu vou aprender. Eu já achava que eu ia assim, eu vou aprender, só eu não sabia como, mas eu ia aprender, e graças a Deus eu aprendi. Você que coloca os seus limites, você é o seu limitador. Você não pode deixar as pessoas te limitar, né? Eu tenho um amigo que eu achei até engraçado o jeito que ele falou comigo. Um dia eu conversando com ele, pô, você foi pra aí, não sei o que, eu vi que você já tá um tempão aí. E a gente era amigo de infância, né? Ele falou assim, nossa, aquele tempo lá que a gente morava lá no Bela Vista, né? Se eu pudesse dar um exemplo de pobreza, eu ia falar teu nome. Tipo, desse jeito ele falou pra mim. Um elogio, mas sei lá, um elogio. Ele falou, e hoje você tá aí, tipo, você tá de boa, tal, você chegou aí. E é engraçado, mas realmente eu concordei com ela. Eu falei, pô, realmente, né? Se tivesse um exemplo de pobreza, assim, cite um exemplo de pobreza, Wesley. Eu não limitei os meus sonhos pela minha situação que eu vivia no passado, né? Eu fui o meu próprio motivador. Eu sempre falo assim, ninguém me colocou aqui. Eu cheguei aqui, tipo, pelo meu esforço, pela minha vontade, eu fiz acontecer. Sim. Né? Sim. Ninguém... Não foi meu pai que foi lá, comprou uma passagem, ou foi lá e me deu um dinheiro, né? Não teve isso. Então, independente da sua situação, independente de onde você está, do local que você está inserido, se você quer, você consegue. Às vezes eu e o Wesley, a gente sentava numa lanchonete que tinha no bairro, que ainda tem no bairro que a gente morava, pra discutir, que eu acho que a gente começava a falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eu acho que até a gente às vezes duvidava, né? Mas assim, a gente continuou ainda colocando fé, mesmo assim, aqueles momentos, será que vai dar certo? Mas eu acho que algo que uma vez eu escutei, que eu acho que é bastante verdade, nunca fui muito de, tipo, expor muito o que eu queria fazer, planos assim, pra muita gente. Às vezes eu falava pra um ou dois, ou alguém da minha família,
porque assim, às vezes eu não gostava de ouvir palavras negativas, né? E palavras que iriam me fazer ficar com medo de realizar as coisas que eu queria na minha vida. Tipo assim, de gente pra te desmotivar, você vai encontrar em qualquer lugar. Então eu escutei uma vez algo que eu acho que é muito verdade, que é: pessoas atribuem o medo delas em você. E aí quando as pessoas atribuem aquele medo delas, elas vão colocar pra fora o medo delas, elas acabam colocando o medo dela em você. E você, às vezes não é o medo que você tem, mas você começa a refletir no medo e começa a ficar com medo também. Porque eu lembro que eu sempre quis, como eu falei, conhecer o mundo. E eu lembro que quando eu resolvi fazer minha primeira viagem internacional, 25 anos, nunca tinha entrado no avião na vida, planejei tudo e fui passar a fazer um mochilão na Europa por um mês. Eu lembro que se eu abrisse a boca e começasse a falar pra todo mundo, que eu sei que ia ter muita gente pra me desmotivar, falar que não ia dar certo, falar que não sei o quê. Nossa, você vai pra um lugar que você não fala a língua, que não sei o quê. Cara, eu não tenho esse medo. Então assim, se esse é seu medo, tudo bem, entendeu? Eu tenho medo de coisas que talvez você não tenha, mas esse não é meu medo, entendeu? Então assim, me deixa realizar meu sonho. Então assim, sempre lembro disso, que tipo, às vezes as pessoas atribuem o medo delas a você. Eu sou feliz com as coisas que eu tenho conquistado até agora, de experiências que eu tenho vivido. Não que a gente, às vezes a gente tá tão empolgado falando, que às vezes parece que a gente, sei lá, tá nadando em dinheiro. Não, a gente trabalha, a gente tá falando de trabalho agora há pouco, mas assim, é saber equilibrar as coisas de uma forma, né? E ter acesso a coisas que, igual eu falei, que eu acho que todo ser humano merecia ter, né? A gente saiu lá do Rio. A gente falou que ia filmar o dia todo, mas ficou muito longo o vídeo, então para não ficar mais longo ainda, a gente vai encerrar por aqui. Chegamos ali num restaurante brasileiro. Minha primeira vez aqui, nunca vi aqui também não conheço nessa região aqui, Norwood. A primeira vez que a gente tá por aqui. Mas é isso. Foi bom celebrar os 5 anos. A gente volta de novo quando completar 10 para fazer o próximo o vídeo de 10 anos. Com 10 anos talvez a gente já tá morando no Brasil, mas quem sabe, né? Quem sabe. Falou, tchau, tchau.